Meta 5, atividade diversificada. Primeira consideração, o prazo de entrega, que é dia 30/4, né? Não poderá entregar após esse período. Segunda consideração, você poderá enviar apenas uma vez. Ou seja, o formulário Google permite que após o primeiro envio, você ainda possa acessar esse arquivo e enviar uma segunda vez. Contudo, para efeito de notas, valerá o registro do primeiro envio. Então, faça com tranquilidade sua atividade, ao final clique em enviar. E essa será a validação aceita nesse dia e horário que você finalizou a atividade. Vamos relembrar os conteúdos estudados nesse primeiro bimestre. Começaremos com o capítulo 1, Arte, o que é e para que serve. A questão levantada foi: o que é belo? A definição de belo. Então nós vimos aqui Platão, um dos primeiros filósofos que pensou sobre isso e que colocou que o belo está no mundo das ideias. É algo inatingível que nós seres humanos não conseguimos defini-lo com exatidão. Mas aí Aristóteles vem e coloca a ideia de que o belo está no nosso mundo real, porém ele está no objeto em si. Ele inclusive cita alguns critérios de como considerar essa beleza através de proporção, simetria, e isso vai se tornar as bases para os padrões de beleza, inclusive do ensino da arte por muitos séculos. No século XVIII, nós citamos aqui Alexander Baumgarten, onde ele muda esse pensamento e ele coloca que a beleza não está somente no objeto, mas sim no olhar, no apreciador. E a partir desse momento muda esse rumo. Por quê? Se a beleza está a partir do meu olhar, e como cada pessoa é diferente uma da outra, em momentos diferentes da sua vida, do período histórico, da sua individualidade, isso quer dizer que o meu conceito de beleza vai variar. E aí nós abrimos espaço então para considerar que a apreciação, a beleza é uma situação subjetiva. Outros filósofos vão caminhando nesse rumo também, né? Alguns dizendo que a beleza ela depende do sentimento de quem a vê, outros dizendo que a beleza é um resultado da sensação de prazer ou não que o objeto causa na pessoa. Então, esse assunto ele tem essa questão de que a beleza, a partir desse momento do século XVIII, ela vem até os nossos tempos, trazendo esse aspecto de subjetividade do que é belo, o que é super importante para entendermos a arte contemporânea. Depois falamos sobre vanguardismo, o período de arte que é chamado de vanguarda. Esse período ele vai do início do século XX até a metade do século XX, ou seja, até o período da Segunda Guerra Mundial. Então, até o finalzinho do século XIX, a arte ela era baseada nesse princípio de que a beleza estava no objeto, de certa forma, e precisava de padrões. Os artistas tinham que desenhar, pintar, fazer escultura dentro de padrões estabelecidos, chamados clássicos ou academicistas. A partir do início do século XX até a Segunda Guerra Mundial, vêm os movimentos que vão romper com esse pensamento de forma muito radical, como os movimentos que nós temos aqui, né? Expressionismo, cubismo, surrealismo, abstracionismo. E esse período, então, até o período da Segunda Guerra Mundial, ele abre caminho para essa nova forma de ver, de fazer e de avaliar esteticamente a arte. E esse período, então, será chamado de vanguarda. Falamos em sala de aula que o termo vanguarda significa aquela tropa que vai à frente, abrindo o caminho. Vimos que a preocupação em estabelecer o que é belo de maneira formal, ele começa na Antiguidade, né? O período da Grécia, Platão, Aristóteles. Mas e antes disso? Estamos aí, então, olhando para a pré-história. Importante organizarmos os 3 períodos históricos. O mais antigo, o Paleolítico, o Mesolítico, a transição para o Neolítico, né? O período do meio. Neolítico, neo significa novo. Então nós temos o Paleolítico mais antigo, também conhecido como o período da Pedra Lascada. Nós vimos em sala de aula referência ao desenho dos Flintstones. O Mesolítico, que é o final do Paleolítico, a transição para o Neolítico. E o Neolítico, que é chamado de período da Pedra Polida, né? Vamos olhar aqui as imagens para entender um pouquinho mais.
No Paleolítico, então, a tecnologia do homem era muito rudimentar, a pedra lascada, então ele conseguia quebrar, encontrar pedras e chegar a formatos que pudessem auxiliá-lo na sua atividade diária, né? Mas era tudo muito rudimentar, muito bruto. Claro que, além da pedra, o homem utilizava também madeira e ossos, mas a pedra é que vai demonstrar mais essa evolução. Quanto à arte, né, podemos considerar que tinha o início, o começo da pintura rupestre, os desenhos, né, que o homem pré-histórico fazia, que são chamados pinturas rupestres. Ele tem os primeiros indícios também no Paleolítico. O que destaca mais esse período não são as pinturas rupestres paleolíticas, mas as esculturas encontradas chamadas Vênus. Então essas esculturas femininas encontradas que datam nesse período foram denominadas de Vênus, e a elas é atribuída questões ritualísticas. São figuras femininas onde, né, o corpo, né, a gordura corporal, seios, tudo isso é farto, e associa-se então essa forma feminina à ideia de fertilidade, né, fertilidade do solo, de ritual de sobrevivência desses povos. Então, no Paleolítico, nós temos o início dos primeiros registros das pinturas e o destaque para as esculturas femininas chamadas de Vênus, com essa conotação ritualística. O segundo período histórico estudado nesse bimestre foi o Mesolítico. Importante destacar que nesse período o homem consegue o controle do fogo. Isso muda muito seu modo de vida, né? Ele consegue se proteger mais dos animais, ele consegue iluminar as suas cavernas, ele consegue cozinhar os alimentos, e o fogo vai trazer então como resultado a lenha queimada, o carvão, que é um objeto de pintura, né? Então podemos considerar que os históricos nos mostram que no período mesolítico foi que as artes rupestres se destacaram mais, tanto na quantidade como na expressividade, né? Como essa imagem aqui das mãos que a gente comentou em aula anterior. Algumas considerações, por exemplo, sobre a questão do uso do fogo. A maior parte da arte rupestre encontrada, como na caverna de Lascaux, Altamira, elas são encontradas dentro das grutas, das cavernas, em lugares até de difícil acesso. Então podemos imaginar que essas pinturas feitas dentro dessas cavernas só foram possíveis por causa da iluminação. Como poderia o homem pré-histórico pintar no escuro? Então somente a partir do advento do fogo é que ele conseguiu fazer essas pinturas internas. Então esse período mesolítico ele vai ser marcado socialmente, vamos dizer, pela questão do controle do fogo, entre outras características históricas, mas na arte o destaque será para a pintura rupestre. Seguindo na nossa apostila, é importante citar algumas características dessa arte. Essas duas pinturas nos mostram a intenção do homem pré-histórico em colocar volume, né? Então, sensação de movimento nas pinturas feitas, e também características de perspectivas, onde essas figuras centrais dão a impressão de estarem mais ao fundo da cena, mais longe. Então, quer dizer, esse homem conseguia pintar com qualidade, com representação naturalista de qualidade, se preocupava com técnicas como movimento, iluminação, como perspectiva, e essa arte, então, ela pode ser considerada não mais tão rudimentar.